A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Viver com Saúde. Esse programa que entra semanalmente nas suas casas, nos seus dispositivos, para falar sobre saúde, qualidade de vida, prevenção de doenças. Claro, exibido aqui pela TV Manaim, a emissora oficial da Igreja Cristã Maranata. E hoje o tema de hoje é um tema complexo, fala muito a respeito da nossa vida, mas a nossa preocupação está nas crianças. E o assunto é sobre o excesso de telas na infância. E para isso, nós convidamos aqui o Dr. Madison do Nascimento Lopes, ele que é neuropediatra. Madison, seja muito bem-vindo ao Viver com Saúde. Eu sei que a agenda é sempre cheia, é difícil trazer um profissional desse nível de currículo aqui, mas nós agradecemos sua presença aqui. É muito bom ter profissionais nesse nível estando aqui para colaborar conosco com esse tema tão delicado. Sempre um prazer poder estar aqui, né, contribuir com informações práticas aos irmãos, aqueles que acompanham pela TV Manaim, né? Sempre podemos tirar um tempo aqui e poder estar contribuindo, né? E fazer, isso também faz parte da obra do Senhor, né? Poder ajudar, auxiliar nossos irmãos, né? Exato. Madison, esse é um tema, a gente estava conversando aqui num briefing, e é um tema que interfere a todos, não só as crianças. Olha, nós estamos aqui, temos telas por todos os lados, tem uma aqui, tenho aqui o celular, tenho o dele ali também, tem um Lógico. smartwatch ali também, nós estamos cercados de telas. Mas nós somos adultos, eu sou responsável por mim, você é responsável por você, mas quando nós estamos falando dos nossos filhos, isso passou a ser uma preocupação médica. Madison, quando é que foi que nós perdemos esse jogo e esse excesso de telas passou a ser uma preocupação tanto dos pais, porque devem ser, né? Ou deveriam ser, mas isso também agora passou a ser uma preocupação médica. Então, precisamos entender, né? A tecnologia veio para ficar, né? Sim, Hoje em dia, nós nos comunicamos muito mais fácil, né? As informações chegam mais rapidamente e a tecnologia está totalmente inserida na nossa vida. Mas tem os usos, né, de forma correta e também de forma incorreta, né, assim como tudo na vida. E a partir do momento em que as crianças, né, principalmente as crianças pequenas, né, passaram a ser inseridas de uma forma excessiva também neste mundo, isso passou a gerar problemas, né, consequências, porque o cérebro, né, da criança ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. Nos primeiros anos, né, entre os 2 primeiros anos principalmente, é quando acontece aquele desenvolvimento mais rápido, né, o cérebro cresce maior, faz mais conexões neurais. E a criança, ela aprende com o exemplo, né, ela aprende brincando, ela aprende experimentando, tentando. E isso, né, é o contato com o pai, com a mãe, com a outra criança, né? Ela faz a imitação, né? Então ela vê você fazendo algo e te imita, né? Pela fala, né? Você conversando com a criança. Como é interessante, por exemplo, a criança pequena, ela aponta para um copo e fala água. Aí a mãe vira, ah, é água que você quer? Tá aqui o seu copo de água. Então veja, ela disse a palavra com sentido correto, né? Semelhante, você fala a palavra corretamente, que ela está se desenvolvendo a fala, e você diz outras palavras juntas, ou seja, para aumentar o vocabulário dela. Então veja como é importante, né? Você está fazendo alguma atividade, alguma coisa, seu filho está ali do lado, ele vê você fazendo aquilo e ele começa a tentar imitar você fazendo aquilo, né? Quantas vezes você vê, né, a gente compra brinquedos, né, de profissões, né, o filho ele quer a profissão do pai, então ele tenta, ele imita, ele pede o pai para ajudar. Então ele vai aprendendo pelo exemplo, né? Aprendendo no dia a dia, formando essas conexões. E a partir do momento em que as telas, né, e quando falamos de telas, né, tanto televisão, celular, né, tablets, computadores, isso passou a ocupar um espaço muito grande nas nossas crianças, né? Porque algo é, uma criança ela fica ali 1 hora, 2 horas nas telas, ok, depende da idade, mas tem crianças que chegam no consultório, quando eu vou ver, elas ficam 8 horas por dia frente à tela, 10 horas por dia. Ou seja, ela está ficando muito mais tempo em frente à tela do que qualquer outra coisa. Então, isso passa a ser um problema, né? Um uso excessivo. E além disso, você sabe o que o seu filho está vendo?
Você conhece o conteúdo daquele programa? Qual a qualidade daquilo que ela está vendo ali também, né? Isso também é um problema, né? Tanto nos pequenos como também nos maiores, né? Você encerrou sua frase dizendo assim, os mais pequenos e os mais velhos. Existe, Dr. Madison, alguma fase do desenvolvimento em que as telas são proibidas ou que elas têm que ser diminuídas, alguma coisa assim na literatura médica em que a gente precisa orientar aos pais que estão nos assistindo que realmente é proibido ou que deve ser desestimulado, algo do tipo? Assim, ninguém fala de proibição, né? Não é proibido, mas o recomendado é que do 0 aos 2 anos seja 0 telas, né? O mínimo possível. É claro que uma chamada de vídeo, né, com um familiar, um avô, né, um parente próximo, não tem problema algum, né? É sempre tentar evitar ao máximo, né, quanto menor a criança, o estímulo da tela. Eu já vi casos, né, já me informaram de bebês de 3 meses, 4 meses, e com o celular ali em frente. Então, assim, uma criança muito pequena, né? Então, quanto mais tardio for o primeiro contato da criança com a tela, melhor. Mas é claro que, assim, uma chamada de vídeo, alguma coisa assim, não vai começar no início, porque é também a forma de comunicar, né? É bom, né, podermos ver, que a tecnologia também nos proporcionou, né? Como era mais difícil antes, né, poder falar com os nossos entes queridos, e agora é muito mais fácil, né? Pois, eu estava pensando nisso agora, né? A tecnologia nos aproximou muito, né? Sim. Eu tenho um primo que mora no exterior. Essa semana, a esposa dele, né, deu à luz ao Levi, né? E nasceu lá na Dinamarca. E em questão de horas, nós ficamos sabendo e já recebemos a foto, né? Então, assim, a tecnologia nos aproximou muito. Mas se for para comunicação, eu acho que tem um bom sentido, mas essa comunicação ela é rápida, ela é 5, 10, 20 minutos, né, e aproxima distâncias, assim, de o quê? Talvez 12, 18 horas de voo, Sim. né, e uma programação aí de férias talvez, né, mas, aí eu entro na próxima pergunta, né, a tela, ela pode prejudicar o desenvolvimento da criança? Como é que é a sua experiência disso dentro de consultório? Antigamente você via crianças de uma certa idade mais desenvolvidas e hoje estão menos desenvolvidas porque estão com excesso de tela? Pode acontecer, né? É claro que, como a gente começou no início, né, a gente fala do excesso de telas, né? Não tenho tantos anos aí, né, ainda, terminei a residência há pouco tempo, mas assim, os relatos, né, de colegas aí de 15, 20 anos atrás, eles trazem muito isso, né, que assim, muita coisa que você vê hoje em dia, né, nessa época ainda não havia, não se tinha. Uhum. E sempre a questão, né? Claro, uma chamada, como você comentou, né? É algo mais rápido, né? São poucos minutos ali. É diferente de você deixar a criança ali 2, 3, 4 horas seguidas, né? Em frente a algo de tela, onde ela apenas recebe ali o conteúdo, né? E se nós notarmos também, o tipo de conteúdo há 15, 20, 10 anos atrás, né? É diferente do conteúdo que chega às nossas crianças atualmente, né? Se você pegar, né, os desenhos antigos e os novos, você tem uma diferença nos tons das cores. Atualmente são cores mais fortes, cores mais vibrantes, Uhum. né? Os personagens têm falas mais rápidas, né? Então, antes se falava mais pausadamente também no próprio conteúdo ali, né? E tem cortes muito rápidos. Então, nem todo conteúdo, né, que é considerado, é taxado ali como infantil, é igual. Então, o que a gente fala, tem que saber a qualidade. Então, podemos ter problemas? Podemos, né? Relacionados a atraso de fala, né? Pois a criança está apenas assistindo, muitas vezes ali tem, né, uma fala muito rápida, um som ao fundo, uma música, fica cortando toda hora a cena, mudando tudo muito rapidamente. Além disso, o estímulo que o cérebro recebe, né, quando está vendo, assistindo esses programas que tem cores vibrantes, muita música, toda hora o intestino, toda hora trocando, toda hora mudando, é um estímulo muito intenso. E quando ele sai deste mundo, né, quando sai desse estímulo tão intenso e volta ali para o mundo real, volta para os brinquedos normais,
ele não consegue esse mesmo estímulo. Não é tudo tão rápido, não é tudo que chama a atenção da mesma forma. Então tudo parece mais chato, mais devagar, né? Além disso, hoje em dia, né, você mexendo nas redes sociais, no aplicativo, as coisas, a criança ela pausa, ela acelera, ela muda. Então, esse aqui está muito chato, vou mudar para o próximo. Não gostei desse, quero aquele outro. Então, ela tem o controle absoluto de tudo na palma da mão dela ali. Mas fora, né, no mundo real, não é assim. Não estou gostando dessa brincadeira que as outras crianças estão brincando. Eu posso chegar e fazer todo mundo brincar de outra coisa? Mais difícil. Difícil. Então a gente não tem esse controle total também. E é importante isso, né? Pode até prejudicar na socialização dessa Sim, criança, né? a gente vê isso, né? Então, assim, como ela fica muito ali em cima, pode ter atraso de fala, dificuldade de socialização, então tende a ficar mais agitada, né? Pode ter pior ali da questão da dificuldade maior lidar com a frustração. Porque nós vamos nos frustrar todos os dias praticamente, né? Faz parte da vida. A gente não tem Sim. tudo que a gente quer na hora que a gente quer, da maneira que nós queremos. E a criança, o cérebro dela é imaturo, ele não sabe lidar bem com a frustração. E veja, se eu tenho o domínio completo de tudo aqui, quando eu saio disso, eu perco esse domínio, eu me frustro mais fácil. Eu tenho mais dificuldade em aceitar o não, eu tenho mais dificuldade em entender que nem tudo é da maneira que eu quero, nem tudo pode ser exatamente do jeito que eu quero, que eu gosto. Então, o excesso, sim, pode fazer mal e tem várias condições. É claro que nem tudo é apenas pelo excesso de tela, né? Não, atraso de fala, apenas o excesso de tela causa, não. Tem várias outras condições. E isso também pode contribuir e piorar ainda mais. Então, né, os transtornos do desenvolvimento, então a criança com transtorno do espectro autista, né, que já tem associação com atraso de fala, é comum, né, então tendo excesso de tela tende a piorar ainda mais, né, uma criança que venha a ter um TDAH, como fica muito ali na tela, tende a piorar mais os sintomas, né, então ela pode piorar sintomas de condições existentes e pode trazer sintomas, e também às vezes pode se confundir, né, às vezes o tempo todo é tão intenso que às vezes parece um certo diagnóstico, mas quando a gente consegue retirar esse excesso de tela, tem uma melhora tão importante, não, realmente, de fato, nesta criança era apenas o excesso de tela, porque melhorou totalmente. Às vezes melhora uma parte, mas persiste o do outro problema, da outra questão. Entendi. O Madison, sabe o que eu tenho visto muito? Quando eu vou numas lojas de brinquedo e tem aquela seção lá do quebra-cabeça, do jogo de tabuleiro, tá vazio. Não tem mais criança ali, não tem interesse. Aqueles jogos antigos de montar, que é um quebra-cabeça assim de 500 peças e tal. Essa seção agora tá vazia. O que tá cheio é aquela seção que remete a um desenho que a criança assistiu. E aquele brinquedo ele fica mais caro porque ele está sendo veiculado pela televisão, e isso é natural, é uma questão de comércio. Mas essa sessão ela tá mais cheia do que aquela sessão que o jogo faz a criança aprender, estimula raciocínio, estimula o desenvolvimento. Eu percebo essa mudança até dentro da loja, né? Eu vejo minhas filhas elas quando elas entram numa loja dessa daí, elas já sabem aonde estão as coisas que elas querem, né? O personagem tal do desenho tal que ela gosta, ela se identifica, ela quer aquilo ali. E aí a gente já vem de uma outra escola, né? De uma outra geração de que gosta de um jogo de tabuleiro, né? Que o jogo de tabuleiro e tem uma preferência para você. Para minha filha já não tem, entendeu? É outra geração, tá tudo bem, faz parte. Mas eu vejo muito isso dentro do shopping, na loja, na hora de comprar. Vou ter um presente. Quer presente de quê, né? Às vezes você pode oferecer, a criança ela vai naquilo que ela já está com a tendência grande, né, a usar. E eu vejo muito também a aquisição de aparelhos. Hoje temos aparelhos assim pequenininhos, com menos recurso, mas que tem acesso ali
2, 3 aplicativos de vídeo e uma infinidade de jogos que ela começa a clicar ali e ela vai baixando um, baixando o outro. Às vezes o pai vê o troço já tá cheio de aplicativo que ela foi baixando. Tô dizendo que é por experiência pessoal, que já aconteceu comigo. A gente aqui na TV Manaí, a gente não pode dizer que essas coisas não acontecem dentro das nossas casas, né? Nós somos cercados de tela, mas eu sempre chamo a atenção a respeito da nossa vinheta aqui. TV Manaim, uma TV para você ver. Porque aqui é um conteúdo em que você tem certeza que você não está dando voz ao adversário. Em que a sua casa está recebendo bênção e não está recebendo maldição. Então, esses dias o pastor Edson estava falando, a TV Manaim é TV para você ver e a rádio é a rádio para você ouvir mesmo. Então, você, pai, que está nos ouvindo, olha, TV Manaim é TV para você ver. Aproveita, se inscreva no canal do YouTube, acompanha a playlist. Nós temos programação desde criança até o ancião, temos programas mais sábios, né, da terceira idade. Olha, nós temos programação para todas as faixas etárias e você não pode ficar de fora disso. Então aproveita, aperta aí o botão de se inscrever, ativa o sininho e fique ligado em tudo que acontece na TV Manaim e toda a nossa programação. Vamos para a próxima? Vamos. Falei bastante, hein? Ó, me controla. Mas é o seguinte, nós estávamos falando de sono e nós tivemos aqui um grande amigo, o Dr. André Luque, neurologista adulto, e ele falou sobre o sono e a qualidade, né, do sono. E aí entra a pergunta, telas antes de dormir, por que tá tão grande prejuízo? Então a gente vai ter que entender sobre a questão da produção da melatonina. Melatonina, né, é o principal hormônio ali do sono. E o nosso cérebro ele produz melatonina quando começa ali ao entardecer, já sinalizando, olha, a noite está chegando, já temos que nos preparar para dormir. Então, quando a luz é emitida, né, com nossos olhos, nós estamos no ambiente mais claro, a depender do espectro da onda, né, tem uma inibição maior ou menor. O espectro de luz que mais inibe a melatonina, tanto a produção como o efeito dela, é o espectro de luz azul, que é exatamente o espectro de luz das telas, né? Tanto que, de uns anos para cá, se você pegar no seu celular, tem uma coisa chamada modo noturno. Quando você ativa aquele modo noturno, as cores do celular, elas mudam. Vão para tons um pouco mais alaranjados, tons um pouco mais quentes, porque eles inibem menos a melatonina, a produção e o efeito dela, do que aquele espectro azul. Então foi a maneira que eles encontraram de tentar remediar um problema causado por nós mesmos, pelo uso das telas. Então assim, se você deita na sua cama agora, no seu quarto, e você recebeu aquele estímulo intenso, a melatonina vai estar ali prejudicada, e além disso, né, o cérebro vai estar ali mais ativo, né? Qual o conteúdo que assistiu? Imagina se é um conteúdo, algo que é muito agitado, que é muito animado. Então você fica mais ali também. É diferente ser um conteúdo um pouco mais lento, mais devagar, mais calmo, né? E a recomendação é que pelo menos 30 minutos antes da hora de dormir seja zero telas. Tanto para as crianças como para adultos, né? Isso vale para todos. Então, quando a gente fala, né, sobre higiene do sono, né, rotina de sono, é legal que a gente tenha aquele horário estabelecido, ó, 9 horas vai ser o horário de dormir, 10 horas o horário de dormir. Então, quando já deu mais ou menos meia hora antes, já vamos desligando ali as telas, começando a apagar as luzes, né? Vamos começar, o que que a família, o que que a casa vai fazer nessa rotina? Vamos escovar dente, quer beber uma água, vai lavar o banheiro, né? Gosta de tomar um chá, um suco, independe, a rotina que for mais fácil para aquela família. Mas o mais importante é isso, é tentar evitar ao máximo esses estímulos, porque quanto mais o cérebro é estimulado, mais ele vai ter dificuldade para conseguir entrar em um sono de qualidade, né? Então, se a gente fica muito tempo ali, né, com essa tela muito próxima à hora de dormir,
a qualidade do nosso sono é pior. Ele não consegue fazer aquele sono profundo da mesma forma, então não consegue entrar em todas as fases do sono. A gente acorda no outro dia mais cansado, é um sono de pior qualidade. Então, isso é importante também, né? A gente saber sobre isso, a rotina de sono, a higiene do sono, porque os nossos filhos precisam dormir. É no sono que a gente lembra tudo o que aprendeu no dia, né? Durante o sono, as crianças produzem, né, hormônio de crescimento. Então, o sono ele é de extrema importância, né? Não é à toa que cerca de 1/3 da nossa vida é dormindo, né? 8 horas de sono por dia, né, em média. O bebê, quanto menor, mais ele dorme, porque os estímulos que o cérebro vai recebendo são muitos estímulos, ele está aprendendo, se desenvolvendo muito rápido. Então, ele precisa dormir mais para conseguir organizar todos aqueles estímulos, tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu ao longo do dia. Então, quanto mais próximo do horário de dormir, a gente usa essas telas, mais assim, pior a qualidade do nosso sono, né? Exato. Eu só queria deixar bem claro aqui uma informação. Nós falamos aqui a respeito de melatonina, o hormônio do sono. Olha, melatonina você pode encontrar em qualquer farmácia. Isso não quer dizer que nós estamos te orientando a dar melatonina para as crianças. Muito menos que você tome e que dê para elas, né? Então, veja bem, a TV Manaim não está recomendando o uso de medicamento. A gente está deixando claro que a melatonina é um hormônio que você produz enquanto corpo saudável. Então, se você passar na farmácia e olhar lá a substância, não é para você, a não ser que você tenha uma prescrição, né? A gente não pode estimular o uso, né, indiscriminado, porque hoje isso está no balcão de farmácia. E é uma medicação de fácil acesso, né? Sem receita, mas Exato. é importante isso, né? A gente fala de melatonina que o nosso organismo produz. Então, as telas, né, a luz em geral, não apenas a luz das telas, né? Mas por isso que atualmente, né, tem se falado em colocar luzes quentes, né, tons mais laranjas, luzes mais fracas nos quartos, né? Porque inibe menos, né, mais pró-melatonina, a melatonina que o nosso corpo produz. Perfeito. Dr. Madison, vamos lá. As telas em relação à irritabilidade, birra, desobediência. Você, na sua prática clínica, você percebe que as crianças que têm excesso de uso de tela, elas estão mais difíceis, elas estão mais desobedientes? Como é que está isso no seu consultório? Sim, a gente percebe muito essa relação, né? Vários pais, quando a gente conversa, começa a explicar, orientar, e quando realmente consegue reduzir esse tempo, né, quando está em excesso, eles mesmos notam. Vários pais já falaram, olha, realmente, quando eu reduzi demais as telas, né, quando eu modifiquei também o conteúdo, vi o que ele estava assistindo, troquei para algo que seja um pouco menos estímulo, algo que é um pouco mais devagar, eles falam muito, que realmente assim, a criança está mais calma, né, a criança está menos agitada, ela está conseguindo lidar melhor com a frustração, né, aceitar ali o não. Então, isso tem uma correlação realmente direta. É claro que não é assim, qualquer tempo de tela, né? A gente fala assim, de um excesso realmente, aquelas crianças que passam a maior parte do tempo que estão em casa em frente a alguma tela. Porque isso também é algo importante, por exemplo, a criança está sozinha o tempo todo ali assistindo, por exemplo, a televisão. Mas em algum momento, né, o pai ou a mãe senta ali com aquela criança para assistir. Mas além de sentar para assistir, ele começa a conversar com a criança. Tá falando daquele conteúdo que estão assistindo, ou de algum outro assunto. Então, isso é muito melhor e menos danoso, assim, vai ter um estímulo muito maior do que a criança sozinha apenas recebendo aquele estímulo, né? Então, ela está olhando a tela, daqui a pouco ela vai olhar para o pai ou para a mãe, vai responder a ele, né? Então, a gente tem que saber também ter o equilíbrio, né? Então, a criança não é que ela sai ali, então, vamos sentar aqui, vamos brincar, né? Pegar algum jogo, cola um quebra-cabeça, alguma coisa. Como que é importante para você ver? O quebra-cabeça, uma peça tem que encaixar na outra. Então, uma coordenação motora é importante ali, né? Se eu não conseguir encaixar certinho as pecinhas, elas não vão montar. Eu tenho que conseguir ver qual imagem se assemelha e ver se o encaixe realmente foi correto, foi igual.
Então veja como a criança, né, até mesmo um adulto, ele precisa pensar, ele precisa olhar as peças, vendo quais são semelhantes, encaixar uma na outra. Então olha quantos estímulos, quantas coisas você tem que fazer. Você tem que parar, pensar com calma, né, analisar. Eu não consigo sair aqui fazendo tudo de qualquer forma. Ah, deu certo, essa deu errado, vamos trocar. Então olha que coisa bacana, né? Ou, parar algum momento, né, para ler uma história, né, ler a Bíblia com seu filho, né? Então, como é bom você ouvir, trocar aquele momento em família, né? É muito melhor, muito mais prazeroso. A gente sabe que atualmente a nossa vida é cada vez mais corrida, né, cada vez mais Isso. complexo. Por isso a gente fala assim, a tecnologia está aí, ela veio para ficar. Cabe a nós agora entendermos qual é a melhor forma de utilizar ela, pois ela tem seus benefícios, ela é benéfica também, né? Então faz para estudar, para várias outras coisas. Agora a gente precisa realmente encontrar o ponto de equilíbrio. Exato. Doutor Madison, olha, vamos para a prática? Vamos? Nós estamos falando aqui de telas e excessos e prejuízos, etc. E nós estamos veementemente aqui estimulando a você, pai, mãe responsável, a diminuir tempo de tela nas crianças para a saúde delas. Da sua também, mas delas muito mais. E aí, nós estamos encerrando o nosso programa e eu queria que você se dirigisse para a sua câmera, para o nosso público e desse algumas dicas, uma vez que nós estamos desestimulando o uso de tela, como é que nós vamos fazer isso sem transformar a casa numa zona de guerra das crianças bravas e irritadas, e aí a gente vai cede e dá a tela. Como é que a gente pode fazer isso sem transformar a casa num caos, numa desordem, em birra, em desentendimento, né? E aí, gostaria que você já deixasse seu recado aí como neuropediatra, né, aos pais, mães responsáveis que estão nos assistindo na TV Manaim. Então, isso é uma questão muito importante, né? Sempre que a tela é retirada da criança e ela reage com muita força, né, reage de uma maneira excessiva, isso é um sinal de alarme, né? É um sinal de alerta. Olha, essa criança provavelmente ela está tendo algum excesso, né? Esse estímulo está sendo muito grande para ela. É importante porque não conseguimos apenas retirar. Ah, toma, tirei aqui e pronto. Ela não vai querer isso, ela vai reagir. E ela vai fazer o quê neste momento? Então, ela vai ficar em casa fazendo o quê? Qual atividade? Então, para reduzir, nós precisamos substituir, né? Então, eu tenho um tempo aqui que eu vou dedicar para estar com meu filho, né? Vou levar ele para sair, né? Uma eventual situação, um fim de semana, um sábado, um domingo, né? Vamos fazer um passeio aqui perto de casa, vamos fazer uma atividade ao ar livre. Então, tem que ser uma substituição, né, de ir retirando, diminuindo o tempo da tela e colocando outras atividades, né? Possa ser atividades, né, quando eles têm condição de pagar, né, uma escolinha de futebol, algum esporte, né, um futsal, natação, alguma coisa. Não tem condição, certas famílias, né? Então vamos ver, né, tem um parque perto de casa que eu posso levar o meu filho para brincar com outras crianças, né? Cidade morando numa cidade de praia, Sim. né, crianças todas adoram praia, então será que é possível levá-lo à praia para correr, vai brincar, vai nadar ali próximo? Então temos que substituir, né, esse tempo por outra coisa. Apenas retirar, ele vai fazer o quê? Então não vai dar certo. Então sempre dessa forma, ir substituindo, trocando por outras coisas, porque as crianças elas também vão gostar, elas querem também ter um tempo, né, com os seus pais, né, como é bom, né, a gente passar um tempo com o nosso pai, né? Então Exato. elas vão gostar disso também. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 26. E está escrito assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é esse vosso, verso 27, apenas a primeira parte, então direis: Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu aos egípcios. Você, pai, mãe, responsável, que está assistindo TV Manaim, lembre-se, na saída do povo de Israel do Egito, o Senhor disse: o cordeiro assado ao forno, comer ele todo em família,
certo? As crianças não prepararam o cordeiro, mas elas comeram. Essa é a Páscoa do Senhor. A criança, ela vai aprender com você assando o cordeiro ao fogo, com você na obediência ao Senhor, com você dando o exemplo. Então não basta apenas você dizer, meu filho, minha filha, não use tela, não use, vamos reduzir o tempo. Não, mas você começa a dar esse exemplo. Você assa o cordeiro, a criança come. Vai chegar um momento em que ela vai entender, que ela fala assim, não, aquele dia o meu pai me ensinou, mas não me ensinou porque ele me mandou fazer, mas porque ele me deu um exemplo, né? E depois, muito tempo depois, a gente vê apóstolos, né, que falam a respeito da herança da fé, né? Paulo, Lloyd, Eunice, gerações onde uma fé foi transmitida. Você, pai, mãe, que está nos assistindo, você está transmitindo uma herança ao seu filho. E uma das coisas que você pode transmitir hoje é a obediência. E depois você vai transmitir o exemplo. O exemplo que você está dando hoje ao seu filho. É aquele exemplo que ele vai transmitir também para os seus netos, para os filhos dele. Então, comece por você, diminuindo você, fazendo atividade física, comendo bem, diminuindo telas, fazendo exames, procurando assistência médica e procurando viver com saúde, que é o grande objetivo do nosso programa. E lembre-se sempre, cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa. Todos a paz do Senhor Jesus.